Bem, hoje nós vamos tratar das questões matemáticas, né? Que eu falei com vocês a respeito desses três conceitos, né? De potencial elétrico, de energia potencial e de trabalho, beleza? Então nós vamos fazer o seguinte, primeiro, nós vamos partindo da definição de energia potencial. Você se lembra que eu falei para vocês que a gente tem que se orientar pelas unidades, não é isso? Mas existem duas expressões que nós vamos nos pautar que são conhecidas. Uma é a questão do trabalho, né? Trabalho é igual a força vezes deslocamento. Mas eu também sei que a força elétrica é igual a K QQ dividido por D ao quadrado, certo? Muito bem. Então, se eu substituir essa expressão de F aqui, a minha expressão do trabalho vai ficar de que jeito? Se eu botar F aqui, ó. No lugar de F, eu vou botar K QQ sobre D2 vezes esse Dzinho aqui, certo? Esse Dzinho aqui, ó. Aí eu vou poder cortar D ao quadrado com D. E o que sobra para mim é que o trabalho é igual a K, Q sobre D. Mas, só que veja, você se lembra das suas aulas de mecânica que trabalho é igual a variação da energia cinética, ou então que trabalho é igual a variação da energia potencial. Considere que a energia potencial, né, a variação da energia potencial, seja a energia potencial final menos a inicial, e considere que eu tenha... Lembra que energia tem que ter duas cargas, né? Uma localizada num ponto mais próximo e outra localizada no infinito. Então, se você considerar um ponto qualquer localizado no infinito, o potencial no infinito é igual a zero, então nós vamos ter que o trabalho ele é igual à energia potencial no ponto. Então, dessa forma, nós vamos ter o seguinte: a energia potencial pode ser calculada como KQ sobre D. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu sempre vou precisar de duas cargas para calcular a energia, certo? Sempre duas. Lembra que eu falei com vocês que é um par, né? Para cálculo de energia eu preciso de duas. Eu sempre faço o cálculo a partir de duas cargas. Então, esse K é conhecido, esse aqui é uma carga, e esse aqui é a distância entre as duas cargas. Então, é como se eu tivesse algo da seguinte maneira, ó. Eu tenho aqui uma carga qualquer, vamos supor que ela seja uma carga positiva e uma carga qualquer que seja negativa, e entre elas eu tenho uma certa distância qualquer. Ou seja, aqui eu tenho o que nós chamamos de par de cargas. Há um par de cargas. E essas duas cargas, elas formam o que nós chamamos de sistema. Ok? Então, entre essas duas cargas, entre um par de cargas, há uma energia potencial que pode ser calculada por essa fórmula aqui. Ok? Agora vamos continuar aqui desse lado aqui, ó. Continua comigo aqui, ó. Lembra que a gente disse que o potencial, a gente partindo das unidades mais uma vez, ó, é a quantidade de energia ou joules por unidade de carga Coulomb? Isso foi naquela última videoaula lá. Então daqui a gente pode tirar, ó, que se joule é trabalho e Coulomb é carga, então o potencial é igual a trabalho sobre carga. Só que trabalho não é F vezes D? Então eu posso dizer que o potencial é F vezes D dividido pela carga. Se eu passar essa carga para cá multiplicando, eu vou ter assim, ó, V vezes Q igual a F vezes D. Ok? Muito bem. Só que F vezes D é trabalho, então eu vou ter que trabalho é igual a Q. Ó, F vezes D é trabalho, então isso é igual a isso, ó, Q vezes V. Ou seja, o trabalho
é igual a Q vezes U, já que U é a diferença de potenciais. Bom, mas, professor, entendi, mas não entendi. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Vamos partir da seguinte ideia. Objetivamente, ó. Você tem uma carga positiva aqui. Essa carga, ela gera um campo elétrico, lembra? Das aulas do professor Everaldo? Então, ó, esse campo elétrico, ele sai da carga positiva. Aqui o campo elétrico. Se a carga for negativa, o campo elétrico é virado para a carga, ó. Né? Carga de aproximação, de afastamento. Ok, mas pense no seguinte. Aqui, esse ponto A, ele está a uma determinada distância dessa carga, não está? Então, ele gera um potencial aqui que eu vou chamar de potencial 1. Só que todos esses pontos aqui não estão na mesma distância? Então, todo mundo aqui, esses pontos, possuem o mesmo potencial elétrico. Lembre-se que o potencial é a característica do ponto que é capaz de dar para uma carga uma determinada energia. Então, eu tenho outros pontos B aqui, ó, que também estão à mesma distância. Então, aqui eu tenho um ponto A e um ponto B. E esse ponto C está um pouquinho mais afastado, então ele tem um terceiro potencial. Meninos, eu vou botar números aqui para a gente poder entender isso melhor. Ó, cargas positivas geram potenciais positivos. Então, vamos supor que aqui seja 50 volts. Aqui vai dar 25 volts e aqui vai dar, sei lá, 12 volts. Vamos chutar assim. Não precisa ser exatamente a metade, porque não vi a distância. Então, significa dizer o seguinte, como cargas positivas geram potenciais positivos, quanto mais próximo da carga, maior é o potencial, tá vendo? E quanto mais afastado, menor ele é. Só que quando eu faço essas contas com uma carga que seja negativa, ok, uma carga negativa aqui, esse aqui vai dar, por exemplo, menos 50 volts, menos 25 volts, menos 12,5 volts e por aí vai. Isso quer dizer que quanto mais próximo da carga, menor é o potencial, porque o potencial é uma grandeza escalar. Então, na grandeza escalar, o sinal ele interfere no tamanho. Ó, mais 50 é maior do que menos 50. E daqui para cá tá aumentando. Ó, menos 50 é menor do que menos 25, que é menor do que menos 12. Quer dizer, para lá eu estou aumentando, ao passo que para cá eu estou diminuindo. Ó. Então significa dizer o seguinte, eu posso criar a seguinte regra. Eu olho para o sentido do vetor campo elétrico e digo assim, para onde o vetor aponta, o potencial diminui. Tá vendo? Aqui também, ó. Aqui o campo sai da carga, o potencial diminui. Aqui ele se aproxima da carga, o potencial diminui. Então, para onde aponta o campo elétrico, o potencial diminui. Então, essas duas expressões aqui são duas expressões extremamente importantes. Agora, preste atenção numa coisa. Se eu colocar uma carga positiva aqui, presta atenção nisso. Se essa carga positiva, se você aplica uma força e traz essa carga para um ponto qualquer aqui, repara que eu saí de um potencial de 25 e fiquei no potencial de 25. Houve diferença de potencial? Ó. Houve isso? Não. O potencial aqui é 25, o potencial aqui é 25. 25 menos 25, zero. Não há diferença de potencial. Logo, não há trabalho. O trabalho, então, para deslocar uma carga numa superfície de mesmo potencial é nulo. Agora, e se essa carga vier para cá, para esse ponto aqui, ou para esse aqui, ou tanto faz, né? Se ela vem para cá, houve uma mudança de potencial. Nesse caso aqui, ó, 13 volts. E aí, o trabalho para cá é motor, porque essa diferença aqui, o potencial é de onde você está para onde você veio, ó, 25 menos 12. Então, vai dar um trabalho positivo aqui. Agora, se eu pegar essa carga e trouxer ela para cá, vai ser 25 menos 50. Então, a DDP vai dar negativa, então o trabalho é resistente. Então, o trabalho, gente, é da força elétrica, não é da carga. Então, por que tem que ser assim? Porque a força elétrica não é de repulsão. Se a força elétrica é de repulsão, a força elétrica é para cá.
E se o deslocamento que você fizer for contrário, ó, o deslocamento para trás, o deslocamento contrário à força, o trabalho é resistente. Agora, se a força for para cá, aliás, o deslocamento for para cá, então o trabalho é motor. Acontece a mesma coisa aqui, ó. Eu vou colocar uma carga, vamos supor, negativa aqui. Eu posso fazer essa análise com qualquer uma, né? Então, essa carga não vai repelir essa? Isso, vai. Então é porque eu tenho uma força para cá, ó. Ó, uma força elétrica para cá, certo? Então, se eu trouxer essa carga desse potencial para esse, o trabalho é positivo. Trabalho motor. Se eu trouxer ela daqui para cá, o trabalho é negativo. Trabalho resistente. O trabalho da força elétrica. Certo? Mas se eu trouxer essa carga daqui para cá, ou para qualquer ponto aqui nessa superfície, aí o trabalho é nulo. Ok? Segundo aspecto, ó. Vamos partir daquela definição assim, ó. O campo elétrico não é igual a newtons por coulomb? Então, 1 newtons por coulomb é igual a 1 volt por metro. Certo? Então, quer dizer que o campo elétrico, se ele é volt por metro, é o potencial dividido pela distância. Nós temos que entender quem é essa distância e quem é esse potencial. Se eu passar esse D para cá, eu vou encontrar assim, ó, o potencial é igual a E vezes D. O potencial é o campo elétrico vezes a distância. Mas, gente, distância? Como é que eu posso ter um potencial se eu tenho duas distâncias? Uma distância? Não, eu tenho que ter dois potenciais. Então, aqui é uma diferença de potencial. Bom, mas o que é isso, professor? Então, vamos ver aqui, ó. Eu vou colocar aqui uma carga positiva. Aqui estão o campo elétrico, tá vendo? Ó? Eis o campo elétrico. Ó. Saindo da carga positiva. Esse campo elétrico aqui é F sobre Q. Beleza. Só que todos esses pontos aqui, ó, que estão à mesma distância da carga, não tem um potencial 1. Esse aqui não tem um potencial 2. Ok. Se eu pegar a distância entre os dois potenciais, eu estou me referindo a essa distância aqui. Então, a diferença entre V1 e V2, a diferença entre esses potenciais, por exemplo, 50 menos 20 e tal, é o valor do campo elétrico vezes a distância entre os potenciais. Certo? Bom, como é que eu calculo esse valor de potencial nesse ponto? Então vamos pensar o seguinte, ó. Se eu tenho que o campo elétrico é o potencial dividido pela distância e que o potencial é igual a KQ sobre D2, o campo elétrico, perdão, né? O campo elétrico é o potencial pela distância, o campo elétrico é KQ sobre D2. Se isso é igual a isso, eu posso dizer então que V dividido por D é igual a KQ sobre D2. Eu posso cortar esse D com esse quadrado? Posso. Então o que sobra para mim? Que o potencial é igual a KQ sobre D. O que é isso aqui, gente? Olha, como é que eu calculo o potencial aqui nessa superfície aqui? Ó? Como é que eu calculo o potencial aqui? Eu dependo dessa carga fonte e da distância da carga até aqui, ó. Essa distância aqui. Repare que eu estou falando de duas distâncias diferentes, uma aqui e outra aqui. Quando eu usar essa expressão aqui, ó, eu estou falando da distância entre dois potenciais. Quando eu usar essa expressão aqui, tá vendo o Qzão aqui? Eu estou falando da distância do ponto até Qzão, até a carga fonte, essa distância daqui até aqui, ou daqui até aqui. Então, se eu comparar aqui, ó, eu tenho o seguinte, ó. Tá vendo que o potencial só depende da carga fonte? E que a energia depende das duas cargas? Ó,
o potencial só depende da carga-fonte. A energia depende das duas. Lembra que eu falei que a energia é sempre produto de um par? Ok. Agora veja. Lá na aula do professor Everaldo, ele deve ter dito para você aqui também, ó. Se eu tiver duas placas assim, duas plaquinhas carregadas, uma carregada positivamente e outra carregada negativamente, em vez de uma carguinha, uma placa. Então o que nós sabemos daqui? Bom, primeiro, nós sabemos que esses pontos que estão aqui, ó, estão à mesma distância dessa placa, não estão? Toda a distância não é igual? Então eu tenho um potencial aqui, o que eu vou chamar de V1. Todos os pontos aqui possuem o mesmo potencial, porque estão à mesma distância dessa carga aqui, ó, dessa placa. Esse potencial, esses pontos aqui, ó, também tem a mesma distância, então é essa em relação a essa. Aqui eu tenho menos Q. Então aqui todos esses pontos aqui também têm o mesmo potencial. Bem, como o campo elétrico sai da pose e morre na nega, então eu tenho um campo elétrico aqui, ó. Viu? Lembra que a gente disse que todo potencial é perpendicular ao campo elétrico? Sempre vai ser perpendicular ao campo elétrico? Ok. Então, existe uma distância entre esses dois potenciais aqui, ó. Não tem? Ok. Então eu tenho aqui o campo, uma distância e uma diferença entre os dois potenciais, que eu vou chamar de DDP. Então a relação aqui é o seguinte: o campo elétrico vezes essa distância é igual a DDP. E nesse aspecto aqui, a gente vai considerar que o campo elétrico é constante. Beleza? Então, nós construímos as seguintes fórmulas, digamos assim, né? Uma, a da energia potencial, que é igual, eu dependo das duas cargas. É a energia que o sistema armazena. Uma, para que eu possa calcular apenas o potencial em um ponto a uma determinada distância da carga-fonte. Eu tenho aqui uma relação entre o campo e a distância entre os potenciais, que vai me dar a DDP. E eu tenho que o trabalho realizado pela força elétrica é igual ao produto da carga por essa diferença de potencial. Essas são as expressões matemáticas que vão nos nortear na resolução desses problemas que estão aqui. Ok? Então, lá na página 57 do caderno de exercícios, nós temos essas questões para serem resolvidas. Olha, então eu vou dizer para você o seguinte, meus amigos, ouçam com atenção, para eu não me alongar muito aqui, eu quero que vocês se preocupem com esses desdobramentos que eu fiz aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte: eu vou disponibilizar para vocês essas correções que eu fiz dos exercícios que estão na página 57, 58, que são aqueles primeiros exercícios, né? Depois são aquelas atividades propostas que estão na página 59. Esses exercícios, eles têm um grau de complexidade um pouco maior. Esses aqui são mais simples, mas esses têm um grau de complexidade um pouco maior. Mas eles já estão resolvidos, tá vendo? Ó, a página 59, todos da página 59 e da página 60. Você vai tentar resolver. E aí você vai procurar o meu WhatsApp. Por que eu vou sugerir? Apesar da escola ter dito para a gente procurar sempre pelo e-mail, eu vou sugerir o WhatsApp, porque como eu já tenho essas fotografias e tal aqui, eu estou encontrando uma certa dificuldade de passar as minhas imagens para lá. Eu estou com um problema lá no meu PC. E eu não tenho como sair por causa dessa... Tá tudo fechado e tal, para resolver ali. Então, você manda lá no meu WhatsApp, que é o 995890900. E você me pede a questão, fala, professor, eu quero o exercício da página 59, o número 7. Aí eu vou mandar para você essa fotografia.
você vai tentar ler a minha resolução. Caso você não tenha compreendido ou tenha tido algum tipo de dúvida, você vai abrir um canal comigo de diálogo. E nós vamos tentar resolver explicar isso para você. Mas elas estão todas resolvidas, todas as questões do capítulo estão resolvidas, esperando apenas que você dê o pontapé inicial e faça isso. Então essa é a sua tarefa dessa semana 3. Reveja aquela aula que eu falei para vocês sobre a aula teórica do conceito de potencial e de energia potencial de trabalho. Reveja aquela aula. Por favor, faça essa sequência. Não pula etapas, não. Reveja aquela aula. Aí você reveja essa aula que eu acabei de falar com vocês, apenas esses aspectos matemáticos aqui, de como a gente caminha com essas fórmulas, e tente resolver. Mas, professor, eu não estou conseguindo. Não tem problema, você não conseguiu um, tenta o 2. Se não conseguiu o 2, tenta o 3. Esse exercício 3 aqui, por exemplo, da página 57, é extremamente importante. Extremamente importante. Ele é muito importante. Ele vai explicar muita coisa pra gente lá na frente. Então, esse exercício número 3, você tome cuidado com ele. Esse exercício número 7 da página 58, esse exercício é extremamente importante. Muito importante que você compreenda esse exercício. E esse exercício número 8, ele é importante porque ele vai falar pra gente o seguinte, ó, na aula do professor Everaldo. Essa aula que o Everaldo falou para vocês, ela é severamente importante. Porque ela vai dizer o seguinte, que quando dois corpos estabelecem um contato, eles ficam com o mesmo potencial elétrico. E isso vai ser importante para você compreender como é que a gente estabelece os potenciais no circuito elétrico. Se você entender como é que se estabelece os potenciais no circuito elétrico, você vai encontrar uma facilidade para compreender, por exemplo, o que é uma associação de resistores, uma associação de capacitores, como é que eu encontro os equivalentes, entendeu? Então, essa é a importância dessas atividades. Ficou bom?